Estamos aqui, Espírito vem, reunidos, Espírito vem, em teu nome, Espírito vem nos encontrar, nos tocar, Espírito vem nos curar, Espírito vem libertar, Espírito vem nos transformar. Nos rendemos ante a ti, tua presença reina aqui. Onde tu estás, tudo novo se faz, glória e paz, plena alegria. Te exaltamos, Espírito vem, te adoramos, Espírito vem, glorificamos, Espírito vem, o Pai revelar. Deus Criador, Espírito vem, Jesus Salvador, Espírito vem, o Consolador, Espírito vem, Santo Espírito vem. Nos rendemos ante a ti, tua presença reina aqui. Onde tu estás, tudo novo se faz, glória e paz, plena alegria. Ante a ti, tua presença reina aqui. Onde tu estás, tudo novo se faz, glória e paz, plena alegria. Nos rendemos ante a ti, tua presença reina aqui. Onde tu estás, tudo novo se faz, glória e paz, plena alegria. Aleluia, aleluia. Jesus, tu és santo, santo, santo. Jesus,
para sempre santo, justo, digno, fiel e verdadeiro é Jesus. Jesus,
te rendemos, a ti rendemos glória, honra, força e todo louvor para sempre santo, justo, digno, fiel e verdadeiro seja a glória, honra, força e todo louvor para sempre santo, justo, digno, fiel e verdadeiro é Jesus, 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 Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e esse nome tem todo o poder, não há impossíveis para Jesus. Não há nada que Ele não possa fazer. Ele é Deus, Jesus é Deus, Jesus é Deus. Aleluia. Te adoramos, Jesus, por tudo que tu és, e entregamos tudo a ti. Nós coroamos nosso Rei, te agradecemos, Cristo, por teu amor por nós, e entregamos tudo a ti. Maravilhoso Deus, em tudo és Senhor. Maravilhoso Deus, te adoramos. Te agradecemos, Jesus, por tua provisão, nosso refúgio, proteção.
A nossa mensagem hoje é sobre o novo nascimento. O novo nascimento. Quando a gente fala sobre novo nascimento, obviamente quem já conhece a Bíblia, etc., já tem na sua mente uma visão clara a respeito do que nós vamos falar, não é isso? No entanto, eu quero ampliar um pouquinho mais o nosso conhecimento à luz de certos princípios que estão nas Escrituras. Mas para isso a gente vai fazer a leitura de João capítulo 3, 8 versos, do 1 ao 8. Vamos lá. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos ou miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então vamos entender um pouquinho o pano de fundo. O que seria esse pano de fundo? É importante que a gente entenda o que a Bíblia ensina a respeito da natureza humana. A nossa natureza é uma natureza pecaminosa. A nossa natureza é uma natureza caída. A nossa natureza é uma natureza inclinada para o mal, inclinada para desejos errados. Quando você lê, por exemplo, em João capítulo 2, logo antes do capítulo 3, logo antes daquelas palavras que a gente leu a respeito de Nicodemos, que foi ver Jesus, etc., antes daquele relato, a gente tem o seguinte em João capítulo 2, versos 23 a 25. Preste bem atenção nessas palavras. Quando Jesus estava em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram nele porque viram os milagres que ele fazia. Ok? Viram os milagres, creram nele. Simples. Mas Jesus não confiava neles, pois os conhecia muito bem. E ninguém precisava falar com ele sobre qualquer pessoa, pois ele sabia o que cada pessoa pensava. Então há uma diferença entre aquilo que eu mostro e aquilo que eu sou. Aquilo que as pessoas estavam mostrando era fé. Nossa, eu creio em Jesus. Nossa, maravilhoso. Uau, ele fez esse milagre, ele é o Messias e tal, não sei o quê. Só que Jesus não confiava neles, porque ele conhecia o que havia dentro do coração. No texto aqui fala, pois os conhecia muito bem. Ele conhecia a natureza humana. A nossa natureza é uma natureza inclinada para o pecado. Né? Paulo chama isso em Romanos de o pendor da carne, né? A inclinação da carne. Para onde que inclina o nosso desejo? Você pode ver, o nosso desejo sempre se inclina para o mal. Você está andando assim num jardim, tem lá uma placa escrita assim, não pise a grama. Né? Dá vontade de pisar. Só porque está escrito que não é para pisar, dá vontade de pisar. De onde vem esse desejo? Uma bobagem simples, né? Não é nenhum perigo pisar a grama, coisa parecida, mas qual é a grande questão? A grande questão é que a minha inclinação é sempre pensando no mal. Então, por exemplo, você ouve que alguém fala para você a respeito de algo que, por exemplo, olha, nós vamos fazer aqui uma fila para receber esse presente ali. Tudo bem, vamos fazer a fila. O que o povo pensa? Tem um jeito de eu passar na frente porque a fila está muito grande? Eu fui tomar a vacina do Covid. Okay? Estou eu lá numa fila imensa em Curitiba. Imensa fila. Tá? Fiquei 1h30, quase 2 horas para entrar e tomar a vacina. Muito bem. O que eu via enquanto eu estava ali parado,
esperando dentro, no meu lugar, com espaço entre uma pessoa e outra. O que eu vi? Pessoas chegando lá perto e fazendo perguntas, tipo, é por aqui mesmo? As pessoas também assim, também assado? Tipo, se sobrar um espaçozinho, eu entro e passo na frente de toda essa multidão. Por quê? Porque a inclinação nossa é uma inclinação para o mal. Então, o que esse texto já começa a ensinar para a gente? Que há uma inclinação para o mal e que muitas vezes as pessoas revelam uma fé e que Deus olha e diz, não é verdadeira. Não é real isso daí que essa pessoa está dizendo. Quando Nicodemos se aproximou de Jesus, né, tem o fato dele ter ido visitar Jesus à noite, tem o fato dele ser um dos principais dos judeus, etc. Era um homem importante, eventualmente ele foi à noite para escapar, não sei exatamente porquê, né, para escapar da vista dos outros, mas quando ele chega para conversar com Jesus, diz assim, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Veja a motivação. Mestre, sabemos que és de Deus, porque ninguém pode revelar esses sinais, ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se não for de Deus. Então, ele não estava dizendo, eu estou aqui porque as suas palavras mudaram a minha vida, eu estou aqui porque eu preciso de ajuda espiritual, eu estou aqui porque eu gostaria de conhecer mais de Deus. Não, ele disse, eu vi sinais, eu criei. Não é exatamente o que estava escrito nos versos anteriores, no capítulo 2, verso 23 a 25? Eles viram sinais. Então, essa motivação não é uma motivação correta. Tanto não é uma motivação correta, que a palavra de Jesus, assim que Nicodemos diz isso, ele diz, você precisa nascer de novo. Ele não vai nessa toadinha, ele não entra nessa vibe, né, como diz o pessoal, ele não entra nessa linha de dizer, não, realmente, porque os milagres, você gostou dos milagres? E aí, foi legal, hein? Aquele momento que aquele cego viu. Não é essa a questão. Jesus não estava ali para mostrar poder. Jesus estava ali para transformar vidas, transformar corações. E os corações são transformados não por causa dos sinais. Essa é a grande questão. Então a motivação de Nicodemos estava errada. Por isso que ele já recebe essa palavra do Senhor Jesus. Vamos pensar um pouquinho, a gente já volta naquele texto de João 3, mas vamos pensar um pouquinho assim. Como que Deus vê essa situação, né? O que está acontecendo na sociedade, como que Deus enxerga essas coisas, né? A manifestação da fé, os interesses, as orações, como que Deus vê? Né? Você já parou para pensar sobre isso? Como que Deus está ouvindo a minha oração, por exemplo? Então, Tiago 4, de 1 a 8. Verso 1, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, verso 3, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Aí o verso 4 diz assim, olha só a frase. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Então, sobre o que ele está dizendo? Primeiro, lá no verso 3 diz, quando vocês pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. O que ele está dizendo com isso? Né? Deixa eu abrir aqui. Motivos errados. Então vamos pensar um pouquinho sobre essa questão de motivação. Hoje se fala muito sobre isso, até no mundo corporativo, etc. Pessoal, motivação, qual é a sua motivação? Qual é a razão das coisas, etc. Mas nós estamos falando de vida com Deus, relacionamento com Deus. O que Tiago diz é que quando vocês pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Motivos errados.
Você já parou para pensar que quando você pede algo para Deus, você quer explicar para Deus por quê? Você já percebeu isso, não? Senhor, eu preciso disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso. Senhor, se o Senhor me der isso, olha, vai ser legal porque eu vou ter uma família assim, assim, assim. Senhor, se o Senhor curar tal pessoa, vai ser bom porque aquela pessoa, inclusive, vai falar do Senhor. Não é assim que a gente faz? Qual é a motivação correta de eu pedir essa cura, eu pedir esse milagre, eu pedir essa mudança de situação ou a mudança do coração de uma pessoa? Qual é a motivação correta? Deus conhece a minha motivação, Deus conhece o que vai dentro do meu coração, Ele sabe o que eu estou pensando, Ele sabe o que eu tenho dentro de mim. Então, número 1, a situação do mundo, a situação social. As pessoas têm motivações erradas. E quais são as motivações erradas? Os prazeres, né? Vocês pedem para o seu próprio deleite, para os seus prazeres. Segundo, ele fala no versículo 4, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo, presta atenção nisso, a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Ser amigo do mundo igual ser inimigo de Deus. Não dá para ser amigo do mundo e amigo de Deus. Presta atenção, olha para mim. Não dá para ser amigo do mundo e amigo de Deus. Então Tiago diz, por que ele começa o verso chamando de adúltero? Porque qual que é o sentido de adultério? Traição. Vocês estão traindo a Deus quando vocês são amigos do mundo. Quando vocês se tornam um com o mundo, vocês estão traindo a Deus. Tá certo? E outra coisa, ele fala no versículo 6, ele concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus põe os orgulhosos, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O mesmo texto de Tiago 4 verso 6, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, qual é uma outra razão pela qual eu não tenho as bênçãos de Deus? Orgulho, soberba. E aí entra uma palavra importante, rebeldia. Gente, existe a rebeldia ativa e a rebeldia passiva. Você tem um filho, você diz para ele, filho, me ajuda aqui com essa cadeira. Não vou ajudar nada, você que se vire sozinho. É uma rebeldia ativa. Filho, você me ajuda? Ah, já vou. Mas não vem. É uma rebeldia passiva. Né? Pensa em Deus. Uma rebeldia ativa é aquela pessoa que briga com Deus. E uma rebeldia passiva é aquela pessoa que, apesar de ser religiosa, não quer fazer a vontade de Deus. Então veja aqui que a gente falou, quantas coisas a gente falou a respeito da situação de como Deus vê as coisas. Vocês pedem e não recebem porque vocês pedem para os seus próprios prazeres. Motivação errada. Está errado o que vocês estão fazendo. Vocês são adúlteros porque vocês querem ser amigos do mundo e amigos de Deus, não dá. Vocês estão traindo a Deus sendo amigos do mundo. Quando a gente fala em mundo aqui, querido, nós estamos falando de um sistema mundano. Não estamos falando desse mundo, árvore, né, riachos, etc. Nós estamos falando de um sistema espiritual injusto, mundano. Tá? No verso 8, ele diz assim, no texto ainda, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. O que é o sentido aqui? Ele está falando de 3 coisas principalmente. Pecado. Pecado é toda atitude, pensamento ou omissão que é contra a vontade de Deus. Pecado é eu errei o alvo. Qual é o alvo? Fazer a vontade de Deus. Eu não consigo fazer a vontade de Deus, eu estou pecando. Segunda questão que ele apresenta aqui é mente dividida. O que é uma mente dividida? É uma mente que se inclina, ora para o mal, ora para o bem. Uma mente que se inclina, ora para si, ora para os outros. Quer sabe, você está o tempo todo dividido. Ele diz, isso está errado. E a terceira é a impureza. A impureza dos pensamentos, a impureza das atitudes e assim por diante. Então, quando Deus vê o mundo, ele não vê um mundo bonito como a gente vê. Nossa, olha que mundo bonito, olha que multidão bonita, olha o pessoal está fazendo uma carreata, uma passeata, nossa, que coisa linda. Ele não vê assim. Ele vê pessoas, ele vê indivíduos que estão longe dele, que estão perdidos em si mesmos,
que estão completamente rebeldes no seu coração em relação à vontade de Deus. Então agora vamos ligar as coisas, né? Por que é que Jesus falou para Nicodemos: você precisa nascer de novo? Então o que Deus quer de nós? Primeira coisa que Deus quer de nós é que tenhamos a experiência do novo nascimento. Jesus disse o seguinte para Nicodemos: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver. Eu gosto dessa frase com esse verbo ver. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa é uma coisa muito interessante. Quem não nasceu de novo ainda não consegue enxergar a ação de Deus na vida, a ação de Deus na terra, o reino de Deus se estabelecendo, não consegue ver. Por quê? Porque só vê as coisas materiais, aquilo que os seus olhos carnais conseguem ver. Quando você entrega a sua vida a Cristo e o Espírito Santo transforma o seu espírito numa nova pessoa, você começa a ver o mundo espiritual. Não estou falando de ter visões, pode até ser, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você começa a ter sensibilidade para as coisas de Deus. Né? Deus se torna o primeiro e único na sua vida. Deus se torna aquele que é a fonte de todo o poder, mas é a fonte de todo o amor e justiça. Eu vou viver para Ele, eu vou fazer a vontade dEle. Então, Deus quer que eu tenha uma experiência de novo nascimento. E o texto diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não tem uma pessoa que possa ver e a outra não, sem nascer de novo. Não, se não nascer de novo, não enxerga. Esse é o primeiro ponto. Segundo, ele quer que o seu espírito habite em nós. Olha só o que Jesus disse: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do espírito. Agora ele usa outro verbo. O primeiro é: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O segundo agora é: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo, ou não nascer da água e do Espírito. Quando ele fala em água e Espírito, ele está falando em essência. A essência de Jesus. A água é a essência do Senhor Jesus. Nossa, pastor, eu pensei que fosse o batismo. Pode também ser o batismo. Mas não é necessariamente que uma pessoa que foi batizada naturalmente é salva. Nossa, eu não estou entendendo. O que eu quero dizer é o seguinte: depende das intenções do coração. Eu já vi gente ser batizada porque, no fundo, a sua motivação era: eu gostaria de ser membro dessa comunidade, eu acho o pessoal tão legal, mas eu não vou mudar de vida. Então, o batizar com a água não quer dizer que essa pessoa vai entrar no reino de Deus. Então, essa água tem algo a mais. Jesus disse que ele daria água viva para aquele que cresce nele. Essa água é a essência do Senhor Jesus. Se você não tem Cristo na sua vida, e Cristo passa a ser o dono da sua história, o piloto da sua vida, não entrou vida em você. Né? Por isso que o pessoal hoje fica falando muito de: não, você não pode ser religioso, você tem que ser cristão, você tem que ser seguidor de Jesus, não pode ser religioso. A palavra religião, literalmente, ela quer dizer religação. Então a religião nada mais é do que a religação desse homem com Deus, desse ser humano com Deus, dessa mulher com Deus, através de Jesus Cristo. É claro que as pessoas, quando usam a palavra religião, não estão pensando nisso. Elas estão pensando numa instituição. O que é verdade, a instituição não te salva. Né? Existe a teologia católica romana, e essa teologia católica romana, ela trata a salvação pela igreja. Mas não é o que a Bíblia ensina. A salvação é através de Cristo e não pela igreja. Né? Por isso que o pessoal ia batizando por onde chegava, mas o povo não sabia nem por que estava sendo batizado. Porque eles acreditavam que, ao ser batizado, era introduzido na igreja e, consequentemente, estava salvo. Não é isso que o Senhor Jesus está falando. Ele precisa nascer da água, e essa água aqui não é esse batismo com a água. Essa água aqui é a essência de Jesus. Sem Cristo você não tem vida. Sem Cristo seu coração não muda. E do Espírito, o Espírito Santo. Né? Então veja como que o novo nascimento, queridos, não é apenas um ritual de passagem, como o batismo é um ritual de passagem, não é apenas eu ser membro de alguma igreja, não é apenas eu fazer uma declaração ou levantar minha mão.
Nascer de novo é quando a minha vida se torna propriedade 100% do Senhor Jesus, porque eu entrego a minha vida a Cristo, reconhecendo que sem Cristo eu estou perdido. Então, quando Jesus falou com Nicodemos, quem era Nicodemos? Era um principal, era um religioso, era um homem que fazia parte do Sinédrio, que era um órgão religioso e político. Então ele era um homem que, teoricamente ou visualmente, no trato com a população, ele era um homem espiritual. E o que é que Jesus falou para esse homem? Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Então, isso é muito sério. Outra coisa, naquele texto que a gente estava lendo em Tiago 4:7, no Tiago capítulo 4, no versículo 7, diz assim: portanto, submetam-se a Deus. E aí ele continua, e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas eu quero ficar com a primeira parte, submetam a Deus. Sejam submissos a Deus. O que é que Deus espera de uma pessoa que nasce de novo? Obediência. Lembra que antes de Cristo, quer dizer, sem Cristo na vida, a pessoa é rebelde. O que é que se espera de uma pessoa que tem Cristo na vida? Que ela seja obediente ao Senhor, não é? Que ela seja sujeita ao Senhor. Mas para essa obediência é preciso uma coisa que se chama arrependimento. Veja que eu estou juntando dois textos, João 3, Tiago 4. Em Tiago, no livro de Tiago, no próprio capítulo 4, ele fala a respeito desse arrependimento, nós vamos mostrar isso daqui a pouco, mas o que é arrependimento? Arrependimento tem 3 passos. Passo número 1, reconheça o pecado. Passo número 2, peça perdão. Passo número 3, abandone o pecado. Então, primeiro, reconheça que pecou, reconheça que você é um pecador. Ah, mas eu não sei se eu sou um pecador. Eu nunca matei ninguém, não roubo, né? não faço mal para ninguém. Eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa boa. Você está se esquecendo da primeira parte da minha mensagem em Tiago capítulo 4. Quais são os pecados que a gente identificou ali? Número 1, motivos errados e prazeres. Você quer fazer para você. Segundo, trair Deus com o mundo. Terceiro, orgulho, rebeldia passiva e ativa. Quarto, pecado, mente dividida, impureza. É disso que a gente precisa pedir perdão. Então, o errar não é só, eu menti, não menti, eu matei, não matei, eu roubei, não roubei. Não é só isso que é pecado. Pecado é toda desobediência à lei de Deus. Se o Senhor fala para eu amar e eu não amo, eu estou pecando. A Bíblia diz tudo aquilo que não é de fé é pecado. Olha que interessante, tudo que não é de fé é pecado. Aquele que deve fazer o bem e não faz, comete pecado, diz o texto bíblico. Então arrependimento é, eu preciso dar nome aos erros. Eu preciso dar nome ao pecado. Eu não posso chegar na presença de Deus e falar, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Que pecado? Sobre o que você está falando? É a mesma coisa que você pedir perdão para uma pessoa. Isso é muito comum. A pessoa chega e diz assim, olha, se eu errei, você me perdoa? Não perdoa. Por quê? Se eu errei, isso é jeito de pedir perdão. Você não está pedindo perdão, você está querendo se justificar. E se bobear, você vai botar a culpa em mim. Então, se bobear, a pessoa bota a culpa em Deus. Ah, mas o senhor que me fez assim. Ah, mas o senhor que me pôs nessa família aqui, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, o senhor é que me trouxe... Pense. Arrependimento, número 1. Eu preciso reconhecer o pecado. Qual é o pecado? Orgulho é pecado. Rebeldia é pecado. Né? A atitude de um coração rebelde. Um pecado, uma impureza é pecado. Qual a impureza? Quaisquer impurezas. Sejam de pensamento, sejam na área carnal, sexual, de desejos sexuais, seja na área de relacionamentos pessoais, seja no que for. Então eu preciso pedir ao Senhor misericórdia. Tá? Então, mas antes eu tenho que reconhecer qual é o erro. O que está acontecendo dentro de mim? Segundo, eu peço perdão. E pedir perdão, nesse texto de Tiago, capítulo 4, agora no verso 9, diz assim, entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Uau! O que Tiago está dizendo? Lembra? Ele começou lá no versículo 1, olha vocês, de onde vêm as guerras estão dentro de vocês, não sei o quê, vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Verso 9, entristeçam-se pelo quê? Por tudo isso que ele falou. Então leia de novo Tiago capítulo 4, verso 1 a 8.
Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Então, o pedido de perdão é porque o próprio Espírito Santo põe uma tristeza dentro do meu coração quando eu erro. Você quer ver um texto bíblico legal? Aqui em 2 Coríntios, capítulo 7, versos 9 e 10. Ouça. A tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Paulo está explicando para as pessoas a diferença entre remorso e arrependimento. Qual que é a diferença? Remorso é a pessoa sentir algo ruim em relação a alguma atitude cujo resultado foi negativo. Explico. O cara foi pego roubando. Aí ele diz, eu estou arrependido, eu não deveria ter feito isso. Por que ele está arrependido? Entre aspas. Porque ele foi pego. Ele não está arrependido, ele está com remorso. Arrependimento exige uma mudança de vida. Mas quando o Espírito Santo toca a nossa vida, ele dá uma tristeza na gente pelo erro, e essa tristeza me leva ao arrependimento. Agora, a tristeza do mundo, essa depressão ruim, esse medo, essa desesperança, ela leva para a morte. Então tem dois tipos de tristeza. A tristeza segundo Deus, ela opera arrependimento, que é aquela tristeza pelo fato de reconhecer que eu pequei, reconhecer que está errado, reconhecer que eu não deveria ter feito isso ou agido daquela maneira. Então ele diz, entristeçam-se, lamentem, chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Né? Ou seja, há uma expressão física nesse arrependimento. Arrependimento não é uma coisinha, então tá bom, já vai. Eu vou lamentar esse pecado. Eu errei. E enquanto eu não chego nesse nível, eu não vou me arrepender, porque eu não vou mudar de vida. Tem gente que diz assim, poxa vida, eu já pedi perdão tantas vezes para Deus pelo mesmo erro e eu volto a cometer. Por quê? Porque nunca se entristeceu, lamentou e chorou o pecado. O remorso não me leva a uma mudança de vida. O arrependimento vai me levar a uma mudança de vida. Efésios 1, versos 7 e 8 diz assim, nele, em Cristo, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão de pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Então, em Cristo nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. Então, quando eu peço perdão a Deus, eu estou acionando uma verdade espiritual, que é, Senhor, o Senhor derramou o seu sangue naquela cruz para me perdoar. Então, eu estou acionando, eu estou clamando por essa misericórdia, eu estou pedindo o perdão. Esse perdão é existente, ele é real, ele é possível, ele é atingível, mas depende do arrependimento. Sem arrependimento, e Deus que conhece o coração da gente sabe se a gente está arrependido ou não, certo? Então, o que eu preciso fazer para pedir perdão? Eu preciso concordar com Deus, ouça o que eu vou falar, concordar com Deus de que Deus está certo e eu não. Por quê? Porque aquele texto de 1 João 1,9 que diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, essa palavra confessar, no grego, ela tem a ideia de entrar em acordo, em concordar. Mas como que confessar e concordar são duas coisas diferentes? Não. Quando Deus diz, isso é pecado, eu digo, sim, Senhor, porque o Senhor disse que é pecado, eu concordo com isso. Então, eu abro a minha boca e confesso que eu errei por conta da determinação do Senhor e não da minha. Não sou eu quem julgo se uma coisa é pecado ou não. É Deus quem diz isso é errado. E eu concordo com Deus e confesso o meu pecado a Ele. E o terceiro ponto do arrependimento, qual é? Abandonar o pecado. Né? João 8,11 diz assim, declarou Jesus,
eu também não a condeno. Agora vai e abandone sua vida de pecado. Esse é um texto, aquele texto, lembra daquela mulher que fora pego em adultério? E quando Jesus diz, olha, quem tiver a primeira pedra, quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. E a partir dos mais velhos foram embora. A mulher ficou sozinha, Jesus chega para ela e diz, ninguém te condenou? Diz, não, nem eu também a condeno. Agora vai e abandone sua vida de pecado. Então, sem abandonar o pecado, não existe possibilidade de eu dizer que eu estou arrependido. Concorda? Por exemplo, em Provérbios diz assim, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Eu preciso abandonar a transgressão, eu preciso abandonar o pecado. Já que eu disse que isso é pecado, eu concordei com Deus, eu disse para o Senhor, o Senhor está certo, eu preciso abandonar esse pecado. Tem muita gente que diz assim, eu já pedi perdão, mas eu vivo voltando no mesmo pecado. Porque nunca se arrependeu, porque não houve mudança de vida. Eu espero que o seu coração tenha a experiência do novo nascimento, entregar sua vida ao Senhor Jesus, arrepender-se dos pecados, viver uma nova vida em Cristo, em obediência e fé. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, que cada pessoa que estiver ouvindo essa mensagem seja tocada pelo poder do Espírito Santo e entenda a necessidade de se ajoelhar e buscar o Senhor e pedir perdão pela sua natureza pecaminosa e pedir que o Senhor Jesus entre na sua vida de uma vez por todas. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Essa é a nossa comunidade, esse encontro Trinity, né? Eu digo encontro porque a gente vai naquela plataforma itrinity.tv.br e entra ali a gente tem cultos inéditos, a gente tem mensagens, a gente tem palavra empreendedora, nós temos cultos em inglês toda quinta-feira, né? Nós temos muita coisa e muita coisa ainda está por vir. Acabei de fechar uma parceria com um estudioso de hebraico dos Estados Unidos e nós vamos começar a transmitir alguns vídeos dele também. Isso, olha, itrinity.tv.br. Não perca, seja um agente de Deus. Multiplique essa ideia. Te adoramos, Jesus, por tudo que tu és e entregamos tudo a ti. Nós coroamos nosso Rei, te agradecemos. Tudo a ti.